Ontem, no domingo, foi ministrada na aula da Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Central da Assembleia de Deus, pelo pastor Ataúlo, a primeira lição da revista deste trimestre, deste último trimestre de 2025, que trata como tema personagens bíblicos, lições tiradas da vida desses servos de Deus. E a primeira lição foi sobre a vida de Jetro. E eu já havia refletido sobre esse texto antes e quero compartilhar uma parte importante que é muito, ou seja, é pouco talvez, totalmente ignorada pelos exegetas. Eu nunca li nem ouvi alguém pregar sobre isso, mas na minha leitura devocional me chamou a atenção o fato de que Jetro era o sogro de Moisés. Quando ele fugiu do Egito, ele refugiou na terra de Midian, e ali ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Naquele tempo, Deus ainda não havia se revelado. Ele era conhecido como Elohim, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e tinha um sacerdócio universal patriarcal que Deus instituiu desde que o homem foi expulso do Éden. A partir dali, Deus entregou ao patriarca do clã e da família a missão sacerdotal de ministrar sacrifícios e orações em favor da sua família. E esse sacerdócio universal, ele perdurou até que foi outorgada a lei no Monte Sinai, e ali então Deus instituiu o sacerdócio levítico de Arão, né? E então eles cessou no aspecto do povo de Deus, de Israel, dos descendentes de Abraão, mas ele continuou entre as nações. E nós encontramos isso provado lá em Malaquias, no capítulo, se não me falha a memória, 1, onde Deus disse, reprovando o povo que estava ali de Israel, que estava sacrificando de má vontade, com desinteresse, o sacrifício de adoração. Então ele disse, olha, do nascer do sol ao pôr do sol, o meu nome é honrado entre as nações e eu recebo sacrifícios. Mesmo que havia o paganismo, mas haviam sacerdotes da ordem universal, e um dos exemplos mais clássicos que a Bíblia fala no Velho Testamento é Melquisedeque, aquele a quem Abraão foi ali, depois daquelas batalhas contra aqueles reis do Oriente. Ele então ofereceu ali sacrifício. O Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e então ofereceu a ele vinho, suprimentos, e Abraão pagou-lhe o dízimo de todas aquilo que lhe pertencia da guerra, né? Nos despojos. Muito bem. E esse sacerdócio, Melquisedeque, foi, na ordem do povo de Deus, a história do povo de Deus, foi reiniciado com Jesus Cristo, que está lá em Hebreus. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse sacerdócio universal patriarcal. Muito bem. Então, Jetro servia ao Deus Altíssimo lá em Midian. E ali, quando ele fala sobre que havia, agora, ao encontrar Moisés, depois da libertação do povo de Israel do Egito, pelo seu genro, ele vai ao encontro de Moisés lá no deserto e ali toma conhecimento de tudo que Deus fez para libertar o seu povo, os milagres, e ele então ficou muito feliz e ali ofereceu sacrifícios e um banquete, convidando Moisés e os anciãos para banquetear com ele, né? Ali festejar aquele momento. E é interessante que ele então diz, agora eu sei que o Senhor, Yahvé, é Deus sobre todos os deuses. Naquele tempo havia então o politeísmo dos deuses, né? Mesmo que ele serviu o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, então havia ali os cultos dos povos pagãos. Não é que ele adorava, isso não dá a entender, né? Não podemos afirmar. Ele adorava o Deus Altíssimo.
E então acontece que ao conhecer agora, porque Deus, desde do princípio, ele era conhecido como Elohim, como lá em Gênesis, né, no capítulo 1, depois é El Shaddai, Todo-Poderoso, e assim vários nomes de Deus. Mas quando ele revela para Moisés, ao chamá-lo para libertar o povo de Israel do Egito, lá naquela sarça ardente, o Senhor fala com ele, e então ele pergunta: o Senhor vai me enviar para libertar o povo de Israel? Eles conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, né, de Jacó, mas como que eu vou me apresentar? Ele diz: olha, eu nunca fui conhecido por esse nome. Esse nome que eu vou revelar agora, eu nunca revelei. Eu sou o que sou. Então essa expressão, eu sou o que sou, ou no hebraico eu sei o que serei, ou seja, o Deus eterno, como em uma Torá é traduzido como Deus eterno, aquele que sempre é. Então esse Deus Todo-Poderoso. Aí alguém diz: não, esse nome que nas Bíblias atualizadas, onde é Yahvé, aparece Senhor em caixa cheia, em letra maiúscula. Todas as vezes que você encontra na Bíblia, nessas versões mais atualizadas, o nome Senhor em letra maiúscula é Yahvé, que é a abreviatura dessa expressão, eu sou o que sou. Aí alguém diz: não, mas esse nome já existia desde a antiguidade, porque lá no capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte: em 6 dias criou Deus os céus e a terra, o Senhor, os céus e a terra, e descansou no 7º, o Senhor. Ali é porque a Torá e todos os livros da Bíblia foram editados depois da revelação no Monte Sinai. Então, no editar esses livros, os escribas adotaram em todo o Gênesis o nome Senhor Yahvé, que só foi revelado lá em Êxodo. Isso é questão de anacronismo de redação. Muito bem. Onde queremos chegar? Agora, aqui, Jétro fica maravilhado com esse novo nome do Deus que ele já adorava, que era El Shaddai, o Todo-Poderoso, e agora é o Yahvé, o eu sou o que sou. Mas a lição que nós queremos tirar aqui, podemos extrair, é que nós encontramos lá em Números, no capítulo, ou melhor, Êxodo 33, versículo 10 e 11, nós encontramos que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo. Ele diz, ele fala através de sonhos, de profetas, tal, mas com meu servo, Moisés, eu falo como um amigo. Então Deus falava com ele face a face e Moisés também com o Senhor face a face. Era um relacionamento de profunda intimidade que ninguém mais teve esse relacionamento a não ser Jesus Cristo. Quando Moisés estava no final da vida, ele disse, o Senhor vai levantar um profeta em Israel semelhante a mim, que vai falar com o Senhor face a face. Vamos dizer assim. Agora, aqui Moisés, Jétro vem visitar o seu sogro, o seu genro, e então contempla ali aquela situação. Moisés liderando aquele povo que era de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e ele ficou então chocado, impressionado com a maneira como Moisés atendia os casos judiciais daquele povo. Ele tinha a tenda dele lá fora ali do acampamento, e ali o Senhor aparecia na nuvem. O povo via, mas o Senhor só falava com Moisés face a face. E então ele estava julgando os casos. Por fim, o Jétro disse, olha, essa maneira como você está julgando o povo, isso você não vai aguentar. Aqui, parafraseando, isso é um trabalho terrível. O povo ficava o dia inteiro na fila daquele sol escaldante para ser atendido, e às vezes chegava o final do dia, não era atendido nem a metade. Então, parecia as filas antigas do INSS, né? Antigamente era o INPS. Muito bem. Aí, Jétro dá-lhe um conselho. Faz o seguinte, escolhe homens fiéis, temente a Deus, que amam, conhecem a verdade, homens verdadeiros, que não sejam avarentos, para que não vão receber propina, e instrui eles na lei como eles devem agir, e divide em grupos de 100, de 50, de 1000, de 100, de 50 e de 10
para que criam tribunais para julgar. Então, os casos mais simples, eles julguem. Só as causas complicadas que cheguem a você. E assim você vai conduzir esse povo e não vai, vamos dizer a nossa linguagem aqui, sofrer um estresse de esgotamento, né? Aí, de tanto trabalho. Como muitos líderes centralizam tudo nele e acaba adoecendo. Muito bem. Qual a lição que Deus está nos ensinando aqui? A lição de hierarquia. Deus já falava com Moisés face a face. Mas por que ele não avisou isso para Moisés? Esse conselho que Jetro lhe deu, Deus não falou com ele pessoalmente. Olha, você não deve fazer dessa maneira, faça assim, etc. Porque Deus, ele nunca dispensa o líder na necessidade de ouvir conselho. Ele era um líder que tinha uma intimidade com Deus profunda, mas Deus não dispensou por causa disso que ele deveria receber conselhos de outros superiores. Isso é uma lição para nós e para todos aqueles que estão na obra de Deus. Há muita rebelião, divisão na obra de Deus, porque as pessoas acham o seguinte: Deus falou comigo, e Deus fala comigo. Sim, Deus falava com Moisés. Mas na hora de ter um conselho no aspecto da gestão, da hierarquia, Deus respeitou então a necessidade, ou seja, determinou que Moisés, o líder, precisa ouvir o conselho de superiores. E assim acontece. Eu vejo acontecer até mesmo na nossa experiência. Nosso pastor às vezes ensina as coisas a respeito de liturgia, inclusive da Santa Ceia, como deve seguir o padrão estabelecido pela nossa convenção na Assembleia de Deus de origem. Mas vira e mexe, de repente, o líder do grupo de louvor aparece lá na celebração com hinos que não tem nada a ver com pertinência, não são pertinentes à celebração da ceia. O que falam sobre a mensagem do pão, do vinho, do sangue. E eu noto que às vezes ele volta a falar sobre isso, enfatizar. O que é isso? É essa ignorância, ou seja, essa rebeldia de ignorar a hierarquia. Nós, como servos de Deus, a hierarquia é estabelecida em todos os setores de gestão, na família, na empresa, na gestão pública, nos governos, né? Nos céus, até entre o Pai, Filho e Espírito Santo existe a hierarquia. Jesus mesmo diz: o Pai é maior que o Filho. Nessa relação de hierarquia, os anjos têm hierarquia, obedecem. Até no inferno tem hierarquia. Nos grupos criminosos tem hierarquia. Então nos governos ditatoriais tem hierarquia. E no inferno tem hierarquia. Existe as potestades das hostes que atuam sob o domínio de Satanás. E muitas vezes entre nós, o povo de Deus, há muitos que acham que Deus fala comigo, eu sou iluminado e profetizo, e são arrogantes e não obedecem às instruções da liderança, do seu pastor presidente, do chefe, do líder da convenção. Obreiros, eu estou falando como... depois de 50 anos de experiência, 52 anos de ministério na Assembleia de Deus, quando eu vim como diácono, eu tenho visto muito isso. E ultimamente, há tantos dirigentes, às vezes até de congregações aí, de repente percebe essas atitudes de rebelião contra o sistema de hierarquia na obra de Deus. Obedeça o seu líder. Moisés tinha o privilégio que nenhum outro líder tinha, de falar face a face com Deus. Mas Deus diz: olha, na hora que ele precisou de agir de maneira correta na gestão, na administração do povo, ele diz: ouça o conselho do seu sogro. Pastores, dirigentes, obreiros que cooperam na obra do Senhor, ouça o conselho do seu superior, que está abaixo da liderança de outro superior, que está sob a liderança de Cristo.